Começando aqui agora oficialmente, né? Estamos hoje aqui com a Val, Maria Alice do Val Barcelos, né? No encontro no silêncio de palavras, a vitória das formas e cores. Val, ela é artista plástica, licenciada em desenho, pintura, educação artística e história da arte, é arte terapeuta, é co-coordenadora aqui do curso de especialização em arte terapia aqui do SEDES, também professora e supervisora do curso. Fez pós-graduação na Unipaz em transdisciplinaridade, saúde, educação e desenvolvimento humano. Estou muito feliz de estar aqui com ela, né? Eu sou a Yara Simonetti, arte terapeuta aqui do SEDES também, vou estar mediando esse encontro, tá bom? Val, seja muito bem-vinda. Obrigada. E passo para você agora a palavra. Ótimo, tudo bem. A Yara falou, ela não falou que eu sou curitibana e vim embora para São Paulo, né? E aí terminei a Escola de Belas Artes em Curitiba e quando eu vim para cá, eu fui fazer uma especialização no Santa Marcelina em educação artística e artes industriais. Depois eu fiz a licenciatura na PUC para poder registrar como arte educadora, etc. e tal. O que me traz muito aqui hoje, em primeiro lugar, eu quero pedir a vocês o seguinte. Não vou dar aula de nada, mas eu quero falar da riqueza que a arte tem para nos oferecer, né? Que ela nos oferece uma riqueza impressionante, não só para nós, como arte terapeuta. A gente precisa colocar de uma vez por todas a arte nas nossas vidas, porque a arte nos deixa mais sensíveis, nós ficamos mais sensibilizados no geral, com o todo, né? E a intenção desse encontro veio, não quero falar de pandemia, mas está tão difícil aí fora, né? Então, a intenção é fazer com que a gente tire um tempo, um instante, e que esse instante seja santo mesmo, porque vai nos ajudar a ver um pouco do mundo de uma maneira diferente, né? Contatar com as pessoas. Eu, neste período, tenho pensado muito sobre a questão da amizade, né? E desse envolvimento com outro que não está acontecendo, a não ser aqui, na tela, né? E aí penso muito que parece que está se desfazendo deste mundo tecnológico, mas não tão lógico, toda a amizade que a gente foi cultivando durante todo esse tempo. Então, a minha intenção eu vou falar um pouco, tudo que eu for aqui trazer para vocês são pequenos textos que são do meu TCC da Unipaz, quando eu fiz Unipaz. Então, se vocês, enquanto eu estiver falando, alguma coisa que eu fale toca em vocês, eu quero a contribuição de vocês. Porque este momento é para trocas de coisas boas, de sentimentos bons, de poder estar junto, ainda aqui na tela, com algumas pessoas que às vezes não conhecemos, mas que está ali imbuída pelo mesmo espírito, querendo ser diferente, querendo fazer da sua vida um momento, pelo menos, diferente do que está aí fora. Então, toda vez que vocês quiserem contribuir, por favor, ainda que seja uma frase, ou que esteja dizendo o que é que vocês pensaram, ainda que vocês queiram estar citando alguma frase de outra pessoa, eu quero essa contribuição, né? Eu vou ler os meus trechos, porque quando eu terminei a Unipaz, esse TCC de 2008, a memória, né, já não é maravilhosa quanto em 2008, né? Façam a conta que tem ali 20 anos, quase, né? Bom, eu vou trazer para vocês um pouco, uma pincelada só do que é a transdisciplinaridade, que foi exatamente o curso que eu fiz, a pós-graduação que eu fiz.
Então, sem pretender que vocês se detenham em grandes estudos transdisciplinares, eu quero dar uma pincelada sobre essa riqueza da observação transdisciplinar nos trabalhos arte-terapêuticos. Quando eu estava no curso, o primeiro dia de aula que foi falado da transdisciplinaridade, eu fiquei muito emocionada, porque eu vi claramente que a arte é transdisciplinar. Ela pode fazer a união de muitas ideias, a união de muitos pensamentos, e pode, então, atuar não só como a física clássica, que era o oposto, só os opostos, mas ela atua com a parte, com as partes e com o todo, né? Então, é por aqui que eu quero transitar com vocês e para poder dizer que este universo é um universo não só mais racional, linear, mecânico, fragmentado. Esse universo que até agora vínhamos conhecendo dentro da física clássica, que ela só olhava para a dualidade e os opostos. Mas esse é um universo intuitivo e uma reeducação do olhar, né? Então, só um pouquinho. Esse olhar que vem com uma proposta de transformação cultural, educacional, ajudando o indivíduo a pensar de forma mais completa. E aí, nas palavras de Fritjof Capra, ele diz: entendendo o ser humano como um fio particular na teia da vida. Então, cada um de nós é um fio particular para tecer essa trama, essa teia da vida. E eu acho que a gente está esquecendo disso. Nós estamos vivendo muito separados. E agora, com essa ideia, então, de que temos que estar em casa, o sofrimento é maior. A gente queria estar com as pessoas, né? A gente queria estar abraçando as pessoas, né? Então, a nossa época está pedindo para analisar os limites de recursos que a gente tem. O poder dos limites é uma força viva por trás da criação. Maslow, que foi um psicólogo humanista, ele foi aquele, não sei se vocês lembram, é aquele que tinha a pirâmide, né? Ele fez toda uma explicação através da pirâmide, né? Então, na base, ele diria que estão todas as necessidades fisiológicas do ser humano, né? Só um pouquinho aqui, para citar direitinho o que ele fala, e que para ele o universo é um todo. Nós somos parte dele e pertencemos a ele. E ainda acrescenta que o sagrado está no cotidiano. E aí eu fico pensando nesses dias que nós estamos em casa, né? A gente antigamente dizia assim, ai, ainda bem que vai chegando o fim da semana, porque aí eu vou ficar em casa, né? E não é bem assim que a gente está sentindo agora, porque a gente sente falta do outro, a gente sente falta do cotidiano. Então é por aqui que eu estou querendo que vocês contribuam. Como é isso para vocês? Podem falar o que vocês sentem, me interrompam, porque eu acho que essa troca é importantíssima, porque ela faz com que todos nós, pelo menos nós que estamos aqui, possam nos unirmos e ficarem mais próximos, que é isso que está muito difícil lá fora. A sociedade e a comunidade, e nós, indivíduos que dela fazemos parte, necessitam dessas iniciativas, necessita de imaginação criativa para conquistar melhor uma qualidade de vida e exercer um papel realmente transformador no mundo. E nas palavras de Roberto Crema, que é bastante forte, Roberto Crema faz parte da Unipaz, ele faz 3 perguntas. Se não for você, quem? Se não for aqui, onde?
E se não for agora, quando? Então, quando é isso que vai acontecer? Então, essa é a minha proposta. A gente estar olhando com um olhar diferente, né? Um olhar que seja mais perceptivo, né? E aí, na hora da percepção, a gente vai falar que a percepção depende da atenção, em primeiro lugar. Se eu presto atenção no outro, se eu presto atenção nos acontecimentos, se eu observo os detalhes de toda aquela história que a pessoa está me contando, se eu observo o quanto o outro está triste, ou se ele está precisando de ajuda. Então, essa é a arte serve e eleva o espírito para buscar caminhos para uma cura, né? Então, isso aqui não funciona. E assim, nos deparamos com um novo paradigma que já se delineia no horizonte, que é um paradigma baseado na física quântica, né? Ora longe e ora perto, as fronteiras do horizonte estão sempre recuando quando caminhamos em sua direção. Então aí a gente lembra assim, né? Ah, eu estou tão sem horizonte, ou eu não consigo ver um horizonte para a minha vida. E aí eu fico pensando, mas se cada vez que andamos ele recua, nós temos todo esse espaço para descobrir muitas coisas, né? Porque ele está recuando, ele está lá, e eu vou e ele está lá, eu vou e ele vai mais lá, né? Então eu tenho espaço para conseguir mais coisas, eu tenho espaço para efetuar outras amizades, conquistar outros espaços. Então o horizonte não deve nos amedrontar porque ele está longe, porque nós estamos indo. Cada vez mais nós podemos estar indo em direção a ele. A física clássica, ela nos conduzia para um caminho mais racional. Entretanto, nós percebemos que... Peraí, só um pouquinho. Eu não consigo. A física clássica, então, nos conduzia para um caminho mais racional. Entretanto, percebemos que na perspectiva desse novo paradigma, que ela vem, este novo paradigma, ele coincide com a física quântica, né? Nós não questionamos e nem negamos a razão da física clássica, aquilo que ela propunha. Nós não estamos negando, mas nós temos que dar espaço também para as emoções. Não pode ficar naquela dualidade de opostos, porque nós temos muitas possibilidades. Não existe só duas possibilidades. Pelo menos temos preto e branco, temos pequeno e grande, não é? Então, esse é um conceito que precisa mudar nesse paradigma, né? Precisamos dar espaço para as emoções. Conceituamos, intuímos as múltiplas possibilidades de conquistar a liberdade pelo autoconhecimento, ampliando a nossa consciência a níveis muito mais elevados e complexos para exercer um papel transformador com a ajuda da arte. Então, a arte tem que estar caminhando ao nosso lado. Ela precisa estar junto conosco. Ela é sublime e ela nos mostra muita coisa. Ela nos mostra como nós somos, quem somos e o que podemos fazer, né? Jean-Yves Leloup diz que o universo confiou a cada um de nós um pedacinho dele próprio que nos cabe cuidar. E será que a gente está cuidando desse universo? E quando eu falo universo, eu não estou falando do universo lá fora só. Eu estou falando do universo meu, pessoal, o universo da minha família, o universo das minhas amizades, né? Então, partindo desse olhar, percebe-se a necessidade das mudanças dentro do paradigma, que é um paradigma da verdade, da veracidade, da existência dos opostos, da complexidade, sim, que o mundo tem,
das diferenças intrínsecas de cada ser humano. Tudo isso precisa ser levado em conta. Nós estávamos acostumados com a física clássica, é isso ou aquilo, né? Isso nos leva a novas buscas, novos espaços, com linhas que se fortificam e trazem múltiplos coloridos para esta nova proposta. Eu falo em linha porque eu sou fã da linha, porque é pela linha que nós nos unimos, é pela linha que amarra, né, a nossa pessoa com mais alguém, com alguém da família. A linha, existe a linha de pensamento, nós temos linha de conduta, nós temos linha de atuação, né? Então nós temos várias linhas que podem estar nos unindo com alguém que está muito próximo ou talvez com alguém que está longe, né? Esquecemos até de pensar que quando a gente encontra alguém e aí temos uma surpresa por algum momento, a pessoa falou alguma coisa que até gostamos, alguém nos mostra algum objeto, e aí você fala, mas como ela sabia que eu gostava disso? Não é? Tantas vezes eu penso isso. Como ela falou isso para mim? Então, as linhas, linha de ligação, linha de conduta, linha de pensamento igual, né? Então, esse eu acho que está faltando. Nós estamos perdendo um pouco isso. Uau! Maria Rita colocou aqui no chat, né? Se essa busca é buscar o sagrado dentro de nós. Isso mesmo, que nós estamos esquecendo, né, Maria Rita? A gente está esquecendo. Sagrado é algo que não tem não tem a conotação religiosa, não tem a conotação, não é isso. É o sagrado, todos nós temos um sagrado dentro de nós, todos nós. Só que a gente não está olhando muito para ele e não está aperfeiçoando, e não está burilando. Burilar é um termo que se usa na escultura, né? Quando a escultura em pedra, o escultor esculpe e depois ele fica burilando, ou seja, ele vai dando um acabamento, né? Vai deixando o mármore mais liso, o mármore mais fino, né? A transdisciplinaridade, ela colabora com esses olhares, olhares que eu falei lá atrás, com mais emoções. E aí, esses novos olhares, fazem a gente sair do solitário para o solidário. Isso é muito importante, né? De repente, a gente descobre que a gente não está solitário. Então, a gente pode ser solidário e aí teremos muito mais pessoas junto a nós. A transdisciplinaridade, ela traz sempre, gente, um novo olhar para mim e um olhar novo para o mundo. É nisso que a gente está querendo se apoiar hoje. A transdisciplinaridade, ela abre espaço para a dualidade real e imaginária. Não só aquela dualidade da física clássica, isto ou aquilo, ou os opostos. Não, é o real e imaginário e reconhece também os opostos, né? A interdependência de todos os aspectos, a interdependência de todos os aspectos e... Só um pouquinho, gente, só um pouquinho. Não acho. A interdependência de todos os aspectos. E o termo transdisciplinaridade surge, aí eu quero chamar a atenção para de vocês. Ela cuida, né, da percepção em diferentes níveis. Volto a falar a importância da nossa atenção, da nossa observação do que temos para ver, para que a gente possa também chegar na percepção que vai fazer com que nos percebamos a nós mesmos, o outro e o nosso entorno. E aí
a gente completa a nossa percepção. O termo transdisciplinaridade surge pela primeira vez em 1970, um seminário em Nice, na França, onde o físico Basarab Nicolescu, ele estava muito envolvido, tinham vários físicos, vários filósofos envolvidos nos estudos transdisciplinares, ele vai afirmar uma coisa que é uma novidade incrível para muitas pessoas, que quem forjou esse nome foi Piaget, né? Aí eu falei, da educação também, né? Então, lá está a transdisciplinaridade dentro da educação. E ele, ainda nessa conferência que ele criou, vamos dizer assim, o termo transdisciplinaridade, ele ainda faz uma definição, dizendo que, paralelamente à etapa das relações interdisciplinares, podemos esperar uma etapa superior, que seria transdisciplinar. Isso é dito por Piaget. E que ele não se contentaria em encontrar só interações de disciplinas, mas ligações no interior de um sistema total. Basarab ainda refere-se à disciplinaridade como um outro paradigma em que se olha também o todo e não só as partes. Ou seja, um olhar novo para mim e um novo olhar para o outro, né? Ou para o mundo também. Na educação, eu pensei então em trazer um pouquinho nessa questão da educação, né? Então, juntei Piaget, pensei nessa questão da arte ser transdisciplinar. Eu sofro muito com as escolas que tiram a arte dos seus currículos, né? Porque para mim a criança lá embaixo, ela pode ser educada através da arte, ela pode aprender como ser um bom cidadão através da arte. E uma das coisas mais importantes que eu vejo nessa transição da criança, porque ela começa a ter, eu vejo aí pelas minhas netas, né? Elas começam a trabalhar e quase você não precisa ensinar nada, porque ela vai aprendendo no próprio desenho que ela vai fazendo. E aí chega lá no colegial, que era o lugar que poderia completar tudo isso que iniciou quando eram crianças, eles tiram a filosofia também do currículo, né? Então, essa criança aprendeu a conhecer a arte, ela aprende ser uma criança educada, porque a arte ensina isso. É incrível, é muito incrível. Você olhar as crianças trabalharem com arte, elas vão percebendo onde é o lugar delas e o que elas podem fazer. Então, quando chega lá no colegial, tiram a filosofia, que era a hora deles fixarem todas essas coisas que a criança aprendeu lá embaixo, né? Aí, eu penso que é uma responsabilidade, né, na educação, que caberia também aos educadores uma parcela de contribuição, que exercitando nas escolas uma visão mais abrangente da realidade, situar os alunos na possibilidade de unir a sua própria história ao que sentir, ao pensar, e integrando isso tudo dentro de vida e conhecimento, natureza e espírito, corpo e mente, e reconhecendo nessas dimensões a importância da subjetividade dentro das realidades de cada um. Né? A gente, quando está trabalhando com arte-terapia, e se nós estamos trabalhando em grupo, é riquíssimo o que a gente percebe, porque às vezes eu dou um tema, então o tema é para todos, é igual, cada um reage de uma maneira, cada um traz uma imagem diferente, e, no entanto, um olha para o trabalho do outro e pode perceber que também, daquele jeito, dá certo. Não é só o meu, né? Não é só o meu. Aquele também dá certo.
porque também ficou bonito, também está chamando atenção, também tem uma riqueza ali, que é a expressão de cada um, né? Acho que agora... Tem alguns comentários em relação ao que você tem falado até agora, Tá. né? Uhum. A Elizabeth disse que é muito mágica essa linha, né, que você fala, né? A linha da arte-terapia que nas sessões revelam momentos tão ricos e de encontro com questões que nem sempre a gente enxerga, né? Não, nem sempre estão em nossa visão. Isso mesmo, isso mesmo. A Maria Amélia falou que quem é solidário não é solitário. Isso mesmo. Obrigada, Maria Amélia. Edi fala que retirar a arte do ensino é retirar o potencial criativo, a percepção sensível de mundo. Né? Isabela César ainda coloca que a arte ajuda a termos mais compaixão, né? Com nós, autocompaixão. Elizabeth... tem mais uma? Só fechando, a Elizabeth ainda diz que bonito isso, né? Integrar a sua própria história. Sim, a sua própria história. Porque as crianças, a gente já percebe, muitas escolas, elas estão separadas da vida da casa, né? Então, elas só têm alguém que a leve para a escola, mas quanta riqueza teríamos para saber dessa criança se ela contasse um pouco da sua trajetória em casa, fora, né? Então, hoje a gente está vendo aí todo mundo em casa, os pais com as crianças envolvidos e todo mundo dizendo: ah, puxa, que lindo isso, né? Que maravilha! Agora finalmente eles estão juntos, né? Mas nós temos que preservar isso. Não é só agora, né? A gente está vendo muita criança que não tem ninguém ao lado dela, que não tem a mãe nem o pai. E a gente sabe por quê? Porque estão trabalhando, sim, é justo, né? Mas o que a gente pode fazer? Será que não podemos fazer nada? Podemos, nas suas casas, fazer alguma coisa. É por isso que é bom ter o lápis de cor, o giz de cera, um bloco, sempre ao lado da criança. Porque quando ela não souber, ou ela estiver triste, e não souber explicar o que ela sente, podemos falar: desenhe o que você gosta, desenhe o que você não está gostando, desenhe qual é a sua dúvida, desenhe a sua tristeza, e vai ter uma imagem, sim, que vai nos ajudar, né? Eu acho, Yara, que agora seria a MIT, né? O trabalho da MIT, não é isso? Sim, convidar a MIT, se quiser dar uma palavrinha, acho que é interessante você dizer um pouquinho, né, o que são essas imagens que vão ser mostradas. Então, eu tenho aqui hoje para mostrar para vocês, intercalando os textos, algumas imagens de nossas alunas. Não foi na minha aula, foi na aula de uma outra professora, a professora Leila, mas que o tema é ser humano, o ser humano. Então, eu achei que elas poderiam estar contribuindo com a imagem que elas deram para este ser humano, né? A MIT é uma que poderá falar alguma coisa, contribuir. Então, essa minha imagem, quando me vem a imagem do ser humano, o que me representa? Vem muito assim, a parte lógica, a cabeça, o coração, o sentimento, mas movido pela fé. Essa fé que a Val também explicou pra gente, que não é uma fé religiosa, mas uma fé de um tempo melhor, de um momento melhor, ou de que a gente vai sair dessa, enfim. Então, bem representou o lado, tanto nos momentos bons quanto nos ruins, que essa fé nos mova. Ótimo, muito obrigada, viu, Beth? Obrigada mesmo. Eu acho que vocês podem aproveitar bastante essa imagem que me te trouxe, porque cada um de vocês vão olhar para ela e terão com certeza uma visão diferente. Um vai falar uma coisa, o outro vai falar outro. Essa é a riqueza da arte. Não é nisso e nem aquilo, mas pode ser também, tá? Obrigada, Yara. E obrigada, Mitch. Reforçando este pensar
que nós estávamos trazendo, né, dessa questão da transdisciplinaridade, de como a educação pode se aventurar por esse caminho, a gente acrescenta essas ideias apresentadas por Jacques Delors também, que participou de um relatório apresentado na Unesco durante a Comissão Internacional sobre Educação no século XXI, que apresenta 4 pilares da educação. Quem é da arte de educação sabe desses pilares, que é aprender a conhecer, aprender a fazer, aprender a viver em conjunto e aprender a ser. E posso afirmar para vocês, a arte faz tudo isso quando a gente trabalha com ela e as crianças, né? Faz exatamente isso. Porque ela conhece, inclusive conhece materiais, podemos até falar das coisas mais simples, ela vai conhecer materiais, ela vai conhecer os efeitos daquele material, ela vai conhecer objetos, porque podemos ter vários objetos para que ela possa se aventurar a desenhar. Ela vai aprender a fazer, porque nós estamos ali, para deixá-la com a expressão dela livre, e ela vai poder descobrir o quanto ela pode avançar ou não naquele momento, porque tem um momento de cada um, né? E aí eu fico preocupada com as pessoas que frequentam o meu ateliê, que são alfabetizadoras. Uma delas, de uma escola importante, ela, num dos momentos no ateliê, ela chorou dizendo o seguinte: eu quero que as crianças façam os desenhos delas, eu quero que elas se expressem como elas são. E chega no final do ano, na exposição que a escola força fazer, os pais chegam para ela e dizem: por que meu filho não desenha igual àquele outro? Né? Então, gente, olha quanta coisa que a gente está fazendo que é negativo. Nós não estamos deixando as expressões serem livres, as expressões ele poder crescer na expressão. Ele começa a crescer ali. Ele cresce não só em tamanho, mas ele cresce também no pensamento, na linha de conduta, na linha de pensamento, né? Então, que no fundo são posturas que também integram a visão holística de um ser humano na sociedade. O ser humano precisa ter essa visão holística. Ele tem só uma visão de opostos. É isto ou aquilo. Não gosto ou eu gosto. Não é feio ou é bonito. Por quê? Né? Nós temos uma outra questão para ser incluída aí. E aqui eu faço uma citação do Herbert Reed, que vocês sabem, sempre esteve envolvido com a educação e a arte. E ele fala que a educação desenvolve uma consciência social do homem e também a sua singularidade. Essa é uma coisa importante, essa palavra, né? Singular. Não é complexo, não é tão complicado, mas ele é singular, né? Expressando pelo modo de agir, de falar, pensar, ver a sua individualidade, que quando percebida dentro de um todo, vai gerar uma integração necessária para a harmonia do universo. Então, a gente está falando assim, depois da pandemia, tudo vai mudar. Não sei. O ser humano precisa mudar. O ser humano precisa estar em harmonia com o outro e com o universo, senão não vai mudar. Nós vamos continuar assim, né? Sozinhos, solitários e não solidários. Eu vou agora explicar para vocês uma questão que surge dentro de várias conversas quando entrou a transdisciplinaridade, né? Eu vou entrar aqui para falar que a ciência moderna, ela nos fala de fenômenos e de possibilidades, do sim e do não, do agora e do também. E oferece-nos aquelas possibilidades para irmos além do racional, mecanicista, e que analisa os conceitos de maneira linear,
Quando eu falo da linha, eu gosto da linha, eu gosto, mas eu não sei se eu gosto só da reta, eu também gosto da curva. Porque a reta pode nos levar em algum lugar mais rápido, pode ser. Mas a curva me faz eu passear por outros lugares, eu passear e conhecer outras pessoas. E também é encantador esse caminho. Ele traz uma definição, eles estão trazendo, então, dentro da transdisciplinaridade, o Basarabi, nós temos Lupasco, que foi um filósofo também envolvido nessa época. E aí, lembrando um pouco o Piaget, que fala da necessidade da transdisciplinaridade como etapa que seria superior à interdisciplinaridade. Então, vamos ver um pouquinho qual é a diferença, né? O que ela nos oferece, né? O conceito trans foi sendo construído visando a necessidade de laços entre as disciplinas, né? Então, na pluridisciplinaridade, as disciplinas não são colocadas mais ou menos próximas dentro de um mesmo setor de conhecimento. Por exemplo, física e química, matemática envolvendo ali. Então, no mesmo setor de conhecimentos. Na multidisciplinaridade, a organização é de um só nível, sim, e de múltiplos objetivos, sendo que os conteúdos escolares se apresentam por matérias independentes. Na interdisciplinaridade, duas ou mais disciplinas estabelecem vínculos entre si para alcançar um conhecimento mais abrangente, porém diversificado e unificado. E a trans? O que ela vai fazer? É uma etapa superior de integração, pois ultrapassa as barreiras que separam uma disciplina da outra, tornando mais fluidos os diversos campos do saber, sem que eles deixem de existir, considerando o todo e não somente as partes. Então, a transdisciplinaridade vai além. Ela faz uma ligação. Eu vou citar aqui um exemplo muito interessante. Meu filho, quando estava na sexta série, qualquer coisa assim, ele veio com a turminha de amigos para fazer uma maquete aqui. Tinha que construir a maquete. Então, vem tudo para o meu ateliê, porque é aqui que tem o material. Então, todo mundo, a turminha toda, para construir uma maquete. E aí, eu perguntei, assim, curiosa, perguntei, como vocês vão fazer? Primeiro, a professora de matemática, ela pediu para a gente fazer a área do terreno, onde vai ser construída uma casa. Que tipo de casa? Na periferia. Assim, tia, na favela. Assim, né? Bom, tô ali escutando. E depois, então, fizeram a área, fizeram o cálculo da área e começaram a construir a maquete. E, de repente, uma menina falou assim, gente, mas precisa ter 2 salas. Né? Aí a outra, 2 banheiros, precisa mais um banheiro. Então, vejam que coisa louca, uma casa na periferia. Né? Eu ainda falei assim, eu se fosse vocês deixava um pedaço do terreno, porque aí a família vai evoluindo, eles vão trabalhando, vão mudando suas vidas, e eles até podem ter uma outra salinha. Eu ainda falei isso. Mas vejam, aqui não teve transdisciplinaridade, certo? Por quê? Olha que uma seria fácil, né? A área pela matemática, a geografia pela localização onde estaria essa casa, a história, o local, né? A história do local, a história da cidade, a história desse país, etc. e tal. E a arte entrando para a construção da maquete. Quer dizer, aqui, no fundo, no final de tudo, quem construiu a maquete fui eu e meu marido. Né? Essa é uma escola, é a escola, que não junta as coisas, né? Não junta a vida do aluno com todas as possibilidades que existem aqui fora e que deveria fazer com que esses alunos pensassem. Já era hora de pensar, 6ª série, né?
qual é a realidade do nosso país, qual é a realidade daquele local onde eles iam construir, né? Então, o olhar transdisciplinar é um olhar diferente da física clássica, porque ele considera, sim, a complexidade como na física clássica. Porém, ele vai olhar através, entre e além. Esse é o trio, dos dois, são dois trios que são importantes dentro da transdisciplinaridade. É o entre, eu e o outro, ou entre eu e o material que eu estou trabalhando, que tem uma reação também própria dele. O através de alguma coisa que eu possa estar pesquisando, de um livro, alguma coisa, ou então uma conversa, ou então uma aula de um professor, para irmos mais além. Esse é um dos trios da transdisciplinaridade. É o entre, o através e o além. Neste contato da transdisciplinaridade que eu tive, é que eu comecei a perceber e reconheci que eu teria um espaço para trabalhar com possibilidades múltiplas da arte. É aqui que eu comecei a entender o quanto a arte é transdisciplinar. Porque ela oferece vários fundos para cada figura encontrada, percebendo os vários níveis da realidade em meio a linhas e cores, né? A ciência moderna também vai nos falar, para completar também tudo isso, ela fala desse sim e do não, né? Estou repetindo o que eu já falei lá atrás, e que oferece-nos possibilidades para irmos além do racional mecanicista, que analisa só análise, né? Analisa só os conceitos de maneira linear, só linear. Coloca-nos entre a dualidade, mas também distingue o vazio que está ela distingue o vazio, outras realidades e nos posiciona através do espírito, fazendo-nos conscientes de corpo, mente, razão, emoção e, outra vez, gente, a percepção e a intuição. A responsabilidade é de todos nós. A arte é a manifestação da alma. Tem uma contribuição significativa para que o educador e o educando possam criar um novo mundo, onde as relações humanas, a relação com o conhecimento, o contato com o imaginário, com a sensibilidade, possam efetivamente contribuir para um mundo melhor, né? Bom, a Elizabeth trouxe uma contribuição aqui também, né, que eu acho que se encaixa muito no que você está falando, que é aquela situação até de Confúcio, né? Aquilo que eu escuto, eu esqueço, aquilo que eu vejo, eu lembro, aquilo que eu faço, eu aprendo, né? Sim. E a arte, ela provoca em todas as pessoas, né, essa possibilidade do fazer, do executar, do pensar sobre, do chegar a um resultado diante dos meus saberes. Muito bom, Elizabeth. Obrigada pela sua contribuição. Alguém mais gostaria de falar? Aqui a Maria Rita falou, né, que foi a arte contemplando todo. A Nair trazendo que isso é lindo, né? A arte é a manifestação da alma. Sim, sim. Van Gogh tem uma frase que ele fala assim: um lindo azul caiu na minha alma. Né? Eu percebo com clareza que o ser humano torna-se consideravelmente mais flexível, desenvolvendo-se com mais fluidez,
através da intuição, seguindo a voz interna, a sensibilidade imaginária. A arte oferece a liberdade de se criar, acreditar e inserir em sua vida um outro olhar, com a possibilidade de acerto. Aquilo que eu falei, quando trabalhamos em grupo, percebe-se muito isso. As pessoas percebem que o jeito dela fazer o desenho, apresentar o trabalho, a argila, tudo isso é importante para que ela seja ela. E ela acredita que tá bom, porque o do outro também ficou lindo e era a mesma ideia, talvez o mesmo tema, né? O exercício criativo nos faz mais perceptivos da situação problema e nos leva a buscar outras possibilidades, entendendo que o fundo nos apresenta outras figuras como soluções. Mais uma vez, a questão das inúmeras possibilidades, né? Que coisa mais chata isso. Edita falando aqui que a arte fala de singularidade ao mesmo tempo que nos une nas questões fundamentais humanas, né? Isso mesmo. É interessante porque acho que todos vocês já foram ver alguma exposição, museus, né? E a gente passa pelos quadros, vai olhando e de repente a gente se detém. Ah, o que será que tem aquele quadro que me fala alguma coisa, né? Como ele se comunica comigo? E qual é a minha comunicação com ele? O que eu penso? O que eu lembro quando eu vejo aquele quadro? Apesar de ser abstrato, muitas vezes é um abstrato, mas se a gente se empolga com a cor, a gente se empolga com a forma, aquilo nos toca a alma, né? Exercitando a criatividade, expressando-a continuamente através do fazer artístico, nos faz mais conscientes da nossa capacidade criadora. É uma coisa assim, né? Não tem fim. Você faz, no começo você estranha, depois você não vai estranhar mais, você vai seguindo e você vai querendo cada vez fazer mais, cada vez pintar mais, cada vez desenhar mais, né? Eu penso que uma das coisas importantes para quem não tem, talvez, uma familiaridade com a arte, uma coisa importante é não pensar em desenhar, porque desenho é uma palavra forte. Eu não sei desenhar, não sei. Então, não é assim. Pegue tinta, pegue pastel, giz de cera, rabisque, não tem importância. Use tinta, use manchas, faça a sua folha cheia de manchas. Não se preocupe, eu não sei desenhar. Não é bem assim, né? Nós temos que nos libertar disso. Temos pessoas que desenham muito bem. Sim, eu posso pegar lá. Olha, tem uma outra coisa aqui que eu acho que é importante, né? Passou pelo meu ateliê uma pessoa com 42 anos. Ela era uma pessoa que viajava bastante, então conhecia vários museus, então essa cultura de arte ela tinha, mas ela chegou aqui e disse, eu não sei fazer nada. Eu fui procurar nas coisas da minha mãe, ela não tem nada, nem um desenho meu, então eu também não sei fazer nada. Esse foi o que ela falou, né? Muito bem. Ela ficou aqui no trabalho comigo um bom tempo e de repente ela saiu. Ela prestou vestibular na FAAP e passou em segundo lugar. O que ela fez, será, não é? O que será que aconteceu? Ela se libertou do padrão. Ela se libertou de que tinha que fazer de um determinado modo. E ela exercitou muito aqui o trabalho, o pintar, a colagem. E ela foi abrindo esse mundo dela criativo. Ela chegou lá, fez uma bela prova e passou em segundo lugar, né? Então, a arte é inerente ao ser humano. Ele está escondidinha, é só trazer para fora, né? Não há arte sem uma mobilização interior, pois ela ajuda na busca do conhecimento sobre si mesmo, sobre o universo e interior de cada um. A arte não é só uma linguagem,
é muito mais. Uma forma de encarar e se relacionar com o mundo. O que vejo reflete o que a minha mente pensa e representa o que eu sou. Eu passo então a ver o que não tenho um caminho só. Eu constato que existe a riqueza das diferentes possibilidades. Eu posso dar um próximo passo que será a aceitação dessas diferenças que estão à minha volta e me contatando com muito mais outras possibilidades na dualidade da luz e da sombra, né? Nós temos várias sombras ao nosso redor, né? Eu posso sentir que a natureza precisa ser reconquistada, reconhecida, compartilhada. Eu não estou só em nada. Tudo que eu penso e faço influencia todo o universo. A troca de um novo paradigma requer manifestação de novas soluções. E nós temos que ajudar a criar novas soluções. Alguém quer falar? Eu dei uma paradinha. Quem quer aproveitar? Se alguém quiser abrir o microfone, né, para falar. Eu estou aceitando contribuições, porque o que eu estou querendo é justamente isso. Despertar em vocês que vocês têm também contribuições para dar. Sim. Val, só para te informar, tá? A gente já tá, são 4 horas já, tá? A gente tem mais meia hora de... Tá bom. Bom. Pode ser eu? Pode? Pode. Então, eu quero trazer uma contribuição da Cora Carolina, quando ela fala do poeta e a poesia, porque eu vejo na poesia uma bela obra de arte também, né? Uhum. E ela diz assim: não é o poeta que cria a poesia, e sim a poesia que condiciona o poeta. Poeta é a sensibilidade acima do vulgar. Poeta é o operário, o artifício da palavra, e com ela compõe a ourivesaria de um verso. Poeta não é somente o que escreve, é aquele que sente a poesia. E eu trouxe essas palavras porque eu acho que a arte não é a pessoa que cria a arte, é a arte que cria a pessoa quando ela se envolve com os recursos e as possibilidades que ela tem. Pelo menos é isso que eu tenho vivido no processo de arte e terapia nesses últimos tempos. Então, muito obrigada pela sua contribuição. Muito obrigada. Eu que agradeço. A Maria Amélia aqui também disse, Val, que a arte transforma e cura, né? O rabiscar desperta nosso potencial criativo. Muito obrigada, Maria Amélia, uma ótima contribuição também. Vamos lá. Nós tínhamos falado daquele trio, né, do ver através do entre e do além, do visível para poder se descortinar o invisível. Nada é insignificante. Há sempre algo de oculto no traço e o conhecimento de técnicas e materiais pode ajudar a descobrir possibilidades para ampliar os horizontes criativos. Aqui eu volto para quem trabalha com arte, que tudo que aparece ali não é insignificante, porque em cada traço, em cada mancha, tem um pouco da história daquela pessoa. E acho que aí eu posso também trazer, que acho importante, a riqueza que a gente pode oferecer de materiais. Porque ela pode fazer em argila, ela pode fazer pintado, ela pode, sei lá, bordar alguma coisa que ela faça, e ela está trazendo em todos eles quem ela é, o que é que ela tem dentro dela, né? E na perspectiva, aliás, Yara, acho que aí era a hora de pôr a Marcela. Isso, vou mostrar a imagem da Marcela, não sei se a Marcela... Tô aqui, Marcela gente. tá aqui, né? Aí, Marcela.
Então, para mim, na verdade, quando eu fui fazer essa imagem representando o ser humano, eu usei até aquarela, porque para mim a questão do ser humano é muito essa, talvez, falta de controle, mas que no final as coisas se encaixam. Para mim, esse desenho foi meio que isso, assim, foi uma mistura de cores, usando a aquarela, que é uma tinta que, enfim, ela é mais líquida, ela tem mais vida própria, e no final vai formando um degradê, um tom sobre tom, que vai fazendo sentido. É uma bagunça que faz sentido, assim. E que flui, né? Para mim foi uma coisa também muito fluida da aquarela, que para mim o ser humano é isso, assim, essa metamorfose, essa fluidez, vai passando de um tom para o outro. Muito bom, Marcela. Obrigada, viu, pela sua contribuição. E é uma maneira bonita de estar mostrando o ser humano. Há uma figura ali atrás daquelas cores, né? Tem algo ali atrás. No centro, para mim foi meio que um olho, assim, que para mim é essa coisa do ver, que o ser humano vê. Isso. E entende. Para mim o olho é uma coisa muito forte, assim. Então, para mim eu quis, de uma certa forma, trazer esse foco central que seria o olho. O olho, né, o olhar é muito forte para nós, da mesma maneira que o tato é forte para quem é cego, né? Sim. Ele percebe e nós também temos que perceber. O ver é algo importantíssimo. A gente tem que realmente ver as coisas, não passar só os olhos, né? Então, é por isso que, na verdade, você fez, e nós também podemos olhar e ver este olho, né? Ele está ali, né? Ele está. Bom, vamos continuando aqui. Aqui eu vou entrar no terceiro trio da transdisciplinaridade, que para mim é mais forte até do que o entre, o através e o entre, através e o além. O que a transdisciplinaridade traz? Ela, quando ela apareceu, quando todos aqueles físicos, principalmente o pessoal da Unipaz, que estudou muito essa questão da transdisciplinaridade, ela traz que existe um movimento do nem isto e nem aquilo, mas que dá espaço para o também. Não se privilegiando só a luz, mas também dando volume para a sombra. E reconhecendo as diferenças, reconhecendo as diferenças que se oportunizam um diálogo de tolerância, abertura, dão espaço para diferentes saberes, culturas, modos individuais de ser, um espaço que permita a unificação dessas diferenças. Vou explicar aqui. O que eles queriam? Lá na física clássica, tinha isto ou aquilo, os opostos, dualidade. A transdisciplinaridade vai entrar e vai dizer, não é isto e nem aquilo, é o também. E isso a gente vê dentro do nosso trabalho. Às vezes a pessoa faz um trabalho e ela fala, eu não gostei. E aí eu falo, o que você quer fazer? Aí eu vou fazer o outro. Tá bom, então faz o outro. De repente ela diz, e agora? Eu pergunto. Ela disse, olha, ainda não é bem o que eu quero. Eu falei, então faça outra vez. Aí ela gosta. Então, vocês entenderam? Não é nem isto e nem aquilo. É o também. Esse é o terceiro incluído da transdisciplinaridade. Física clássica, A e menos A, só. Transdisciplinaridade, A, não menos A e o T, que é o terceiro incluído, né? Isabela, quer colocar? Yara, põe o trabalho da Isabela. Olá. Olá, Isabela. Oi. Obrigada pela oportunidade. Vou tentar dividir um pouco aqui. Bom, essa semana aqui foi uma semana interessante, porque um curador tinha dado para o grupo uma pedra e uma casa e pediu para a gente despir essa pedra e essa casa. E na mesma semana recebemos o recado da nossa professora para representarmos o ser humano. Eu falei, meu Deus,
um ser humano, uma pedra e uma casa, é o que eu tenho essa semana. E eu saí em busca disso. E fazendo umas fotos, eu vi uma janela de uma capela, assim, muito simples, mas que me tocou, porque a Val também havia comentado com que janela olhamos para o mundo. E diante disso, foi o que me tocou e eu fui fazendo o trabalho até que eu parei na aquarela, porque teve muito significado com que janela a gente está vendo essa época, como que nós estamos enxergando a nossa história. Se nós estamos indo, no meu caso, se eu estou indo de encontro com o meu próximo, o que eu tenho proporcionado de bom diante de tudo isso? Será que eu estou me transformando num ser humano melhor? E isso foi muito rico para mim, foi uma experiência interessante e foi mais ou menos assim que eu percorri esse trabalho. Foi um mundo interno aí me expondo de alguma maneira e procurando descobrir como que eu enxergo realmente o próximo e o mundo. Muito bom, Isabela, obrigada. É um Imagina, espaço sagrado no qual o indivíduo possa ser reconhecido como um elemento incluído nessas complexidades. Então, como se um momento da gente aprender com a nossa história, né? Isso. E como diz você, a nossa história nós não jogamos fora, então foi um momento muito, apesar de muito simples, ele tem um significado grande. E eu achei interessante representar o ser humano dessa maneira, porque eu jamais pensei nisso. E aí se nós estamos falando no trio do nem isso, nem aquilo, mas o também, o seu tem um trio aqui, né? Então, nem o da ponta direita, nem o da ponta esquerda, mas o do meio também. Exatamente, né? Exatamente. Bom, obrigada, Val, obrigada. Nada, obrigada a você, a sua presença. Bom, sendo a arte inerente ao ser humano, fazer arte torna-se muito mais amplo e significante, uma necessidade de integração, de evolução, deste ser consigo mesmo e com o outro. Portanto, nós estamos fazendo aqui, montando, construindo um todo. A arte-terapia dá boas-vindas para pelo que é construtivo e pelo que é destrutivo. Porque ali no nosso trabalho, o destrutivo pode ganhar outra forma, pode ganhar outras cores, e aí nós perdemos os limites para desmascararmos exatamente aquilo que a gente não quer. E a arte favorece isso, né? Damos asas à nossa imaginação. Por vezes, alguns acordes, né, despertam em nós uma qualidade de silêncio. Este silêncio que eu coloquei como título, que acho importante também, que acontece muito dentro do nosso trabalho, porque ele vai ser representado por formas e por cores. E esse silêncio, neste mundo, também está sendo uma força necessária, né? Porque é um espaço, esse entre o nós, né? Ele favorece também a possibilidade do silêncio. Silêncios de palavras, silêncios de palavras soltas, palavras vazias, né? Então, esse silêncio é importante para nós. Portanto, eu penso assim, isso me veio muito porque estão pedindo para ficar em casa, né? Então, esse silêncio é muito importante também. Bessarab também diz que a transdisciplinaridade é também viver as experiências desse sagrado e deste profano. E o Rudolf Steiner vai falar, o mundo espiritual desperta quando nós pintamos. É lindo isso, né? A importância desse ato do pintar, né? Bem, neste novo paradigma, o mundo é visto como um todo integrado e não separa o ser humano do meio ambiente natural, porque também nós vamos ter que olhar para que, quando despertamos a nossa sensibilidade, também possamos ser ecológicos. Podemos olhar para a natureza de um outro lado, de um outro jeito, né? A separação entre mente e corpo nos desliga da natureza e provoca atitudes anti-ecológicas. Então, na Unipaz, foi muito enfatizado
sensibilidade com ecologia, sem espiritualidade com ecologia. E eu acredito que ninguém é ecológico se não tiver um grau de espiritualidade, ou seja, de respeito com todo, com as pessoas e com a natureza. Esse mérito histórico é de Lupasco, que foi um filósofo, a gente já está chegando meio que ao fim, ele foi um filósofo que esteve muito envolvido na questão da transdisciplinaridade e da física quântica. E ele diz o seguinte, ele mostra que a lógica do terceiro incluído, aquele Tzinho entre o isto e o aquilo, ou não, nem isso nem aquilo, aquele T do também, é uma lógica perfeitamente formalizada e multivalente. Na sua filosofia, que toma como ponto de partida a física quântica, foi atenção, gente, isso é muito incrível. Essa questão na filosofia quando eles apresentaram, foi marginalizada a transdisciplinaridade lá atrás, foi marginalizada por físicos e filósofos, mas, curiosamente, ela teve, em contrapartida, um poderoso impacto entre os psicólogos, os sociólogos, os artistas e os historiadores. Então, vejam a importância da transdisciplinaridade. Por que todo esse impacto? Porque ela consegue ajudar, unir a tudo isso. Neste momento, eu vou citar 3 artigos, a gente já está chegando lá no final, 3 artigos da Carta da Transdisciplinaridade, que eu acho importante trazer para fixar e para, vamos dizer, afirmar tudo isso que a gente vem conversando. O artigo 5 da Carta Transdisciplinar, que foi apresentada no Congresso Mundial de Transdisciplinaridade em Portugal, né, em 1994, vai dizer no artigo 5 que a visão transdisciplinar está resolutamente aberta na medida em que ela ultrapassa o domínio das ciências exatas por seu diálogo, sua reconciliação, não somente com as ciências humanas, mas também com a arte, a literatura, a poesia e as experiências espirituais. No artigo 11, vai chamar a atenção da educação. Uma educação autêntica não pode privilegiar a abstração do conhecimento. Deve ensinar a contextualizar, concretizar e globalizar. A educação transdisciplinar reavalia o papel da intuição, da imaginação, da sensibilidade e do corpo na transmissão dos conhecimentos. O artigo 14, que eu selecionei, ele diz que rigor, abertura e tolerância são características fundamentais da atitude e da visão transdisciplinar. A tolerância é o reconhecimento do direito às ideias e verdades contrárias às nossas. O rigor na argumentação leva em conta todos os dados e é a barreira para as possíveis distorções. A abertura comporta a aceitação do desconhecimento e do inesperado. Então, a gente tem que aceitar as ideias que são diferentes de nós. Nós não podemos ficar fechados a isso, porque queremos que aceitem as nossas, né? Então, vou pegar aqui. Em meu ateliê, eu percebo bastante essa descontinuidade, né? Aquilo que eu falei, quando estamos em grupo, que o outro pode perceber que o dele também ficou bom, que tá bonito igual aquele outro, do outro e do outro. Então, todos ficam entusiasmados com o que fazem e se sentem realizados, porque
Um é modelo de vida para o outro. Quando eu olho o trabalho do outro, eu penso assim, puxa, esse também dá certo, ficou bom, né? É um jeito de vida que também dá certo, né? Então, eu posso conscientemente tomar emprestado esse conceito do terceiro incluído e na prática aplicá-lo ao meu trabalho, instigando e investindo na certeza de que é possível conviver, compartilhar os diferentes pensamentos e o modo de ser. Então, aqui eu tenho para dizer o seguinte. Eu também sou fã do ponto, sabe? Ponto e linha. Somos ponto, traçamos linha de direção, linhas de pensamento, linhas de conduta, mas também desenhamos círculos. Porque construir círculos é aparar arestas. É uma estrutura que favorece a cooperação. No círculo, somos vistos e vemos todos, né? E nós temos um jogo cooperativo que me faz perceber o poder de estar, que o poder pode estar com todos, pois é circular. Fica em movimento para chegar perto e permitir que o outro tenha direito de colocar o ponto de interrogação dele na frente do meu. Isso é importante. Os pontos de interrogação dos outros, que podem estar na frente do meu. Não sou só eu que tenho questionamentos, não sou só eu que penso que está certo o que eu quero, mas os outros também têm, não é? Porque, lembrem, o círculo não tem aresta. Ele é circular. Tudo pode acontecer. Pode pôr a Laura, Yara? Yara? Pode? Eu tenho aqui um trabalho também feito por uma outra aluna, que é o ser humano é um universo. Vai passando, Yara? Uma caixa de surpresa com pequenas aberturas que possibilitam a visualização da sua luz. Conforme mudamos de posição, pode-se visualizar outras luzes, outras ideias e outros caminhos. E as luzes que projetam e se encontram no espaço criam novas possibilidades. Esse também é um trabalho de uma aluna representando o ser humano. E Pierre Weil, um dos criadores da Unipaz, ele fala que temos que ter uma revolução silenciosa em lugar de uma destruição disfarçada. As ameaças de instabilidade nesses dias em que estamos vivendo tornam o ser humano mais inflexível, mais vulnerável, menos criativo. E ser humano sem criatividade perde a vitalidade. Segundo o relatório da Comissão Mundial de Cultura e Desenvolvimento, reunida em 1991 com os governos e os povos das Américas para tratarem de novas formas de pensamentos, novas formas de ação, novos modos de ação, acreditando que por detrás da cultura existe... Um momentinho só. Eu preciso pegar as palavras deles, né? Existe, por trás da cultura, existe o desenvolvimento do país. Por trás do desenvolvimento e da cultura está a criatividade. E por trás da criatividade está a arte.
Essa é uma reunião de 1991 da Comissão Mundial de Cultura para os Povos e Governantes das Américas. E nesse encontro estava Javier Pérez Cuellar, que diz o seguinte, ele que escreve o relatório dessa reunião. E ele diz dentro desse relatório, que foi publicado em 1997, sobre o título Nossa Diversidade Criadora. E ele vai dizer, temos um longo caminho pela frente. Ainda não aprendemos a respeitar plenamente o outro, partilhar e trabalhar em conjunto. São palavras de Javier. Ele também vai nos dizer, vai apresentar que em 97, como eu disse, dentro desse relatório, Nossa Diversidade Criadora, tem um conceito encantador para mim, que ele vai dizer o seguinte, a arte não é privilégio de alguns, ela é patrimônio da humanidade. Eu termino. Eu não sei se vocês colocar mais coisa, a gente tem aí um pouquinho de tempo, não é, Yara? Até as 4h30, Sim. né? Eu vou ler um pouquinho o que as pessoas colocaram aqui no chat. Quem quiser falar alguma coisa, abrir o microfone, avisa no chat que daí eu convido, tá? Também a falar. A Nádia, ela falou que a arte me transpassa, é meu entre, é meu através, é meu além. Uau, nunca havia pensado arte assim, tão potente. Gratidão. Né? A Leila, né, disse que o ser humano é também história, né? Maria Rita, o quanto a arte fala quando tem momentos que a palavra não dita, né? Se expressar de uma forma única, subjetiva, com pacientes fora de possibilidade de cura. O silêncio é dar voz ao sagrado, o silêncio é a linguagem do sagrado. Todas as outras linguagens são ecos. Leluc. Eu queria mostrar aqui também, Val, tem várias mensagens, gente, mas eu acho que falar, né, vocês falarem, abrir o microfone talvez seja mais eu gostaria. interessante. Eu gostaria de mostrar aqui, Val, a imagem também da Cíntia, que enviou, sim. né? Sim. Ela trouxe uma definição, eu acho que ela não está presente, né? Mas ela trouxe, inclusive, o que ela escreveu, né? O que ela... Sobre o ser humano, não é? Isso. Se você quiser ler o que ela escreveu. Sim. O ser humano é uma colcha de retalhos, memórias e pensamentos que se unem, costurando toda a história em cada retalho que a vida nos oferece. Juntamos os pedacinhos e transformamos em memória e numa grande história. A magia está no ser único, na construção da sua identidade. Somos diferentes na nossa essência e a natureza brilha, trazendo o melhor de cada um de nós. Eu me lembro aqui que tem um trechinho assim, que quando eu conheço o outro e vou me envolvendo com o outro, eu vou trazendo ele para perto de mim, os pensamentos dele, para contribuir com os meus, fazermos uma troca. E é tão bom isso, que a gente tem vontade de costurar ele, a pessoa, na nossa saudade. Né? Então, acho que o que eu trouxe para vocês é um pouquinho, né? Poderia, sei lá, até fazer mais, mas o nosso tempo é pequeno, não é? Tudo que eu trouxe é do meu TCC, quando eu escrevi em 2008. Por isso que eu li, que eu disse para vocês que a memória já não está tão maravilhosa, né? Mas posso trazer também bem claro para vocês que eu experimento isso. Eu faço esse trabalho. Eu sigo o nem isso e nem aquilo, mas o também. Você tem uma opinião, o outro tem outra, mas tem alguém que tem mais uma. Então eu vivo com as três.
né? E esse que eu acho que... que é? Eu ia falar que o bonito é isso, essa pluralidade, né? Pois é. Esse Porque nós somos complementar. assim, né? Nós somos assim, né? E acho que a gente está esquecendo. Está esquecendo. Até na própria mídia, no próprio celular, a gente está deixando de ver que tem diferenças, né? Estamos rotulando tudo, estamos pegando tudo por modelo. E não é nada disso. Por isso que a arte é boa. Por isso que a arte faz isso com a gente. Ela tira a gente desse espaço. Quer falar, Maria Amélia? Quero sim. Eu acho que é nesse compartilhar, né, que a gente adquire a sabedoria para lidar com o dia a dia da nossa vida. Porque ninguém é detentor 100% da razão, né? Então, a sua ideia que chega com a minha, com a da Yara, e aí a gente vai e forma um outro. E aí eu me desperto e digo, nossa, eu não estava vendo por esse lado, olha que bacana que ela trouxe. E esse compartilhar nos faz crescer, né? Sim. E isso é importante para a nossa vida, para o nosso dia a dia, para todos os momentos. Sim, isso mesmo. Obrigada, viu? Quem mais gostaria de falar? Posso falar só uma coisinha? Rapidinho? Pode. Eu ouvi uma frase num seminário de arte terapia que eu participei há uns 15 dias, e eu acho que cabe bem aqui também, falando que o coletivo clareia o mundo. Então, isso que você proporcionou para nós agora foi tão rico, foi tão grandioso interiormente, no sagrado, que clareou realmente. Então, e nós vamos seguindo clareando o mundo aí, clareando os nossos próximos e os nossos próximos. É isso que eu espero, que isso aconteça. Obrigada, Val, né? muito bom. Eu sempre penso que eu sou um instrumento, né? Sim. Eu entrego para alguém o que eu penso e aquela pessoa, as 2, 3, 4, vão multiplicando, porque vão acrescendo dos seus próprios pensamentos, das suas próprias crenças, né? Eu acho que essa é a riqueza do mundo. E eu acho Posso falar, Val? Pode, com certeza. Porque hoje, por um acaso, eu postei no Instagram, meu nome é Regina Celi Gabriel, aqui do Rio. Tá. Eu postei no Instagram, a arte precisa ser experimentada, vivida, permitindo que as histórias sejam recontadas e ressignificadas. Sim. Porque isso eu vejo muito na minha prática clínica, como a arte, como a possibilidade de traduzir em forma de arte, ressignifica, auxilia nesse processo de ressignificar a sua própria história. Sim. Poder Regina, ver algo que não via antes. Porque nós entramos naquilo que foi falado, porque a pessoa vai fazendo e não é nem isso nem aquilo, mas eu também, de repente ela traz um também, né? E esse também é aquele lugar de ressignificar, de ter um outro olhar, de dar uma outra forma. Isso. E a mesma situação. Muito bom. Aquele e através, eu chego além, eu vou muito mais além. Nós ampliamos o nosso horizonte, porque a gente não vai chegar lá, a gente só vai ampliar. E ampliamos para o outro que vem vindo atrás. Eu falo isso aqui em casa com as minhas filhas. Com tudo que eu vou, elas podem botar as asas maiores que as minhas. Com certeza, com certeza. É para isso que a gente vai abrindo, né, caminho. É para isso. Exatamente. Né? Fale, obrigada. Elizabeth. Obrigada a você. Fale, Elizabeth. Hoje eu entendi por que eu fiz esse trabalho ontem dentro desse círculo. Aqui sou eu, tá? Essa questão da conexão. E quando a senhora falou hoje, o círculo não tem arestas, tudo pode acontecer. Exatamente. Então, assim, me remeteu a esse trabalho na questão assim, nós estamos em pleno movimento, não tem início, meio e fim, né? Isso. E também o que me dá muito, eu acho muito bonito nessa comparação com o círculo, é exatamente esse. Você está no círculo, você vê e é vista também, né? E aí aquela outra constatação, que por eu estar em círculo, eu permito que o da frente coloque o seu ponto de interrogação na frente do meu.
né? Val, a Hatsuko, pode abrir o microfone, Hatsuko, pode falar. Oi, Val, é sempre Oi. muito emocionante ouvir suas palavras. Desde a primeira aula, eu sinto muita emoção quando você começa a falar. E hoje você falou uma coisa bastante importante, que é sobre a questão do desenhar. Realmente, quando alguém chega para mim e fala, desenha aí, nossa, aquilo é muito forte, porque a primeira coisa que eu falo é, eu não sei desenhar, e me sinto muito desconfortável com isso. E você falando de manchas, recentemente eu descobri que quando eu pego o lápis de cera e simplesmente começo o pastel, começo a rabiscar, aquilo me dá uma alegria tão grande. E eu acho que fica mais bonito, digamos, para mim, do que quando eu pego e penso num desenho e tento fazer um desenho. Sabe, fica uma coisa mais articulada para mim. E, recentemente, eu estava lendo um artigo que fala o seguinte, que o cérebro direito, ele é responsável pela parte não verbal, né? E o esquerdo, ele é o que domina, é o que tenta dominar, e ele é o responsável pela linguagem e pela cognição. E que a arte, ela tem esse potencial importante porque ela transita por todo o cérebro, trabalha com os dois lados do cérebro e o que acontece? A parte não verbal, ela consegue começar a criar narrativa para que a parte esquerda do cérebro consiga criar narrativas para colocar para fora o que está no não verbal. Que o não verbal, ele fica calado, ele não consegue sair sem essa narrativa. Achei muito interessante. Só queria um vai completar o outro, né, Hatsuko? Muito obrigada, viu, pela sua contribuição. Imagina, eu que agradeço. Val, tem mais 3 pessoas aqui, né, para falar. Vou pedir só para que mais essas 3 pessoas falem, tá? Porque a gente já está, infelizmente, chegando ao fim. Mas Paola, né, que eu acho que também foi uma das alunas que fez o trabalho do ser humano, né? Pode falar, Paola. Mas eu não vou apresentar o trabalho, não. Eu queria só fazer a reflexão de quando pensamos que talvez a nossa maior arte é a maneira que inventamos com a nossa própria existência, né? E quanto o viver foi padronizado, né? A escolha da universidade, que vai estudar, se depararem os adolescentes com isso e eles se guiarem por valores alheios, né? Aos valores dos seus pais, não entrarem em contato com eles mesmos, o quanto a perda de uma existência, de todo o seu potencial começa ali, nesse momento. Sim. E que através da arte, quando fazemos uma obra, descobrimos que através dela uma nova possibilidade de ser. Então percebemos o quanto a sociedade precisa de arte para mudar a forma de viver, de existirmos como coletivo, como indivíduos e com nossa própria vida e pensarmos se a nossa forma de viver sustenta essa vida que desejamos, né? Sim. Isso. Obrigada, Paola. Muito obrigada. Maria Rita. Oi. Então, eu gostaria de fazer um agradecimento a todos os professores do qual eu passei pelos SEDES, pela arte terapia, né, em especial a Val, e o quanto tem sido, né, muito mais importante do que eu imaginava na minha atuação clínica atualmente, né? O quanto a arte permeia, ajuda, é importante e é um silêncio sagrado que eu venho podendo exercitar através da arte com os meus pacientes. Então, é o meu agradecimento e a minha gratidão a todos os professores que tiveram essa contribuição, em especial a Val, né, que com essa apresentação foi maravilhosa, como sempre, e tem um lugar especial, acho que diante dessa contribuição que ela fez do trabalho dela, tem tudo a ver com a arte, com a sensibilidade e com o sagrado. Obrigada. Muito obrigada, obrigada. Mais alguém? E a Márcia Agostini, a última contribuição. Oi, Val.
Oi. Boa tarde. Tudo Obrigada bem? pelas palavras, tudo bem. Além de agradecer as ótimas palavras, as maravilhosas palavras, eu me refleti agora, alguma coisa que você, a partir de uma fala sua, da nossa responsabilidade da disseminação da arte, na verdade. Né? Porque às vezes a gente cria um casulo e fica naquele mundo, né, fechado, e a gente não consegue exteriorizar isso, né? Esse conhecimento, essa acessibilidade. Então, eu acho que esse é um momento muito importante para isso, né? Para que a gente consiga possibilitar essa abertura das pessoas para essa sensível, que a gente sabe que as pessoas têm, mas que muitas vezes, às vezes, nem tem consciência disso, né? Sim. Então, que é um momento muito importante. Então, Márcia, eu acho que assim, e nós, como arte-terapeutas, temos essa responsabilidade. Você falou, às vezes a pessoa não tem consciência disso, mas é só despertar. Isso. Ela tem, né? É só despertar. Verdade. Obrigada. Obrigada a você, Márcia. Tudo bem, Yara? Val, a gente está chegando ao fim agora da apresentação. Queria agradecer profundamente. Foram lindas suas palavras. Tenho certeza que todo mundo saiu muito nutrido desse encontro. Pessoal que está escrevendo no chat, são muitos agradecimentos. Vou passar todas essas palavras para a Val, tá? Eu não consigo ler tudo agora. Vou passar. Sim. A Paula, inclusive, falou que sua imagem já é iluminada. Você já é uma linda obra de arte. E queria saber se você quer falar alguma coisa para a gente encerrar. Sim, eu agradeço muito que vocês estiveram aqui, né? Que estiveram me ouvindo, né? E se entusiasmando com a arte, porque eu acho que é isso que nós precisamos, entusiasmar as pessoas. E, infelizmente, as pessoas têm não muito conhecida da arte. Se você fala em arte, fala, mas eu não sou artista, né? Mas como não? Eu falo, você não faz comida? Você não borda? Você não faz tantas coisas na sua casa? A gente não fala assim, nossa, aquela pessoa é uma artista na cozinha, não é? É uma artista no doce. A gente fala isso. Então, temos que desmistificar essa palavra artista, porque achamos que é só Miguel Ângelo que faz, o Monet, não é? Não. Nós também podemos fazer uma arte que é nossa, que é a nossa expressão, né? Eu acho que isso é importante. Ô, Val, tem algum lugar que as pessoas possam encontrar seu TCC? Eu acho que atualmente só lá na Unipaz, mas a gente pode conseguir isso. Eu posso ver para ela. Quem quiser, entra em contato comigo, que eu posso fazer isso. Eu posso ajudar nessa busca, tá bom? Qual que é o contato que a gente pode deixar para o pessoal entrar em contato contigo? Só um pouquinho, Yara, só um pouquinho. Deixa eu pegar aqui. Tá bom. Enquanto ela pega, eu queria agradecer a presença de todos. Essa capa é a minha monografia, é o meu TCC, né? Eu estou mostrando que é um caleidoscópio a nossa vida. Pedacinhos, né? Pedacinhos, né? Pedacinhos. Cada pedacinho desse é uma possibilidade que a gente tem na vida. Cada pedacinho desse pode ser a possibilidade de alguém que chega perto de mim. Ou que eu chego perto. Tá bom? É isso. Mas eu posso ver para vocês, quem quiser, estiver interessado. Tá bom? Uhum. Mais alguma coisa? Sim, eu gostaria agora que todo mundo... convido todo mundo a abrir os microfones para a gente se despedir, né? Muito obrigada, Val. Nada. Obrigada. Obrigada, Val. Obrigada. Agora que eu sei, você compartilhar. Obrigada.